Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maicon. Acredito que se você está aqui no meu perfil você já me conhece, mas se você não conhece, sou um estudante de psicanálise e filosofia e um sobrevivente aí da própria vida e tento de alguma maneira me comunicar com as pessoas que têm uma proximidade, que desenvolvi algum tipo de feição e o intuito hoje em dia seria dividir, né, essa forma de se comunicar. Então, a internet é um campo que sempre cabe mais um, é igual coração de mãe, e eu acho que cabe também um pouco do meu conteúdo, da minha forma de pensar, daquilo que eu tenho pensado, do que os meus amigos e eu temos nos queixados. Então, acredito eu que os vídeos tendem a ir para esse lugar de uma conversa, de um diálogo, de um bate-papo. Eu tenho o intuito de, assim que acabar o meu curso de psicanálise, atuar na área, e isso daí é algo que, além das minhas próprias queixas e mazelas, que também tenho, vem sendo trabalhado e vem sendo, de alguma maneira, criado já no meu subconsciente como um desejo, e é o que eu acho que é um propósito de vida também, pois me sinto conectado a estar sempre ouvindo, naturalmente faço isso, seja no trabalho, seja no dia a dia, na fila de uma padaria ou de um banco, no decorrer, apesar de ser depressivo e tratar a depressão e ter isso dentro de mim também como uma característica. Eu hoje sou muito mais afastado das pessoas do que, de certa maneira, próximo a elas. Mas isso também não me impede a minha comunicação, é a forma com que eu me comunico. Eu acredito que tudo tem um equilíbrio e tentar equilibrar isso com a minha vida profissional, que no futuro eu desejo trabalhar nessa área. E, mais para frente, acredito que quando você começa a interagir com um assunto, um leque de oportunidades começam a surgir. Isso é de comum para todo mundo. E misturar um pouco da filosofia, que é um assunto que eu gosto muito, da espiritualidade, que é um assunto que eu curto muito, e da psicanálise, que é um assunto que, devido ao estudo e uma necessidade para, de certa maneira, poder me especializar e ter algo, de alguma forma efetiva, dentro dos critérios que a gente sabe que existem, uma maneira de poder formalizar isso, contribuir para a sociedade de alguma maneira, pois uma das minhas ideias é trazer terapia muito acessível, de uma forma que a gente consiga oferecer uma terapia de qualidade, uma terapia que vai abranger todas as situações da vida desse indivíduo, mas de uma forma com que ele consiga pagar, sem precisar, às vezes, desfazer de algum bem, às vezes, para dentro da sua própria casa. Obviamente que a gente trabalhará com todos os públicos, eu espero eu, mas há uma preocupação da minha parte também, que esse acesso ao meu serviço, que no futuro eu vou cobrar, seja de uma forma que eu consiga oferecer, pelo menos para alguma parcela da população, um preço acessível que qualquer pessoa possa pagar. Eu sei que é um pouco comprometedor falar dessa forma, mas essa é a ideia primordial. E por isso que eu venho falar também de propósito, porque eu passei por situações no decorrer da vida, e no decorrer de 7 anos, para ser mais exato, onde as perdas familiares elas geraram cicatrizes muito complicadas, entende? Dentro de mim. Isso eu não queria, por exemplo. É uma das coisas que eu também preciso chorar. Eu não vou cortar essa parte, não, porque
é uma parte totalmente verdadeira da minha pessoa. Só que o processo de cura, ele é exatamente como nesse momento de fragilidade a gente acaba demonstrando. O processo de cura, ele é no decorrer. E durante 7 anos, mais ou menos, eu tenho vivenciado diariamente o processo de cura. Tenho sentido Deus na grande parte deles, e até mesmo quando pretendo, de alguma maneira, assumir um ateísmo, porque estudando a gente começa a expandir também os nossos questionamentos, isso é muito válido, é humano. Personagens bíblicos em momentos de aflição ou de situações que colocavam a vida humana como uma situação mais complexa, chegaram nesse momento. O próprio Jesus, no momento do Getsemane, não do Getsemane, da crucificação, ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então isso é propício ao homem, cabe ao homem, e eu não quero ter que esconder coisas que me cabem. E chorar também é uma delas. E eu fiz isso durante todo esse período de praticamente 7 anos. Desde a hora que minha mãe faleceu, e depois que minha irmã faleceu, e todas mortes complexas que geraram uma disfunção familiar tamanha ao ponto de todos os envolvidos, terem que reprogramar as suas rotas. Se uma perda já faz isso, você imagina 2 num curto período de espaço de tempo. Mas enfim, o canal não tem intuito de ser uma ideia ou trazer vídeos para ficar falando apenas de depressão, mas sim falar de depressão, pois é a doença que eu tenho. E ao contrário do que as pessoas pensem no coletivo, o que você menos faz na depressão é chorar. A depressão, ela te coloca num lugar, pelo menos para mim, e dentro da minha perspectiva, é claro, limitado a isso sempre, mas as pessoas também com que tenho algum tipo de intimidade, que compartilharam comigo, não é sobre uns... Existem sim casos dessa maneira, casos clínicos dessa forma, mas não é apenas dessa maneira. A depressão, ela se manifesta de formas tão sutis no dia a dia, no cotidiano do ser humano, e por isso é tão difícil tratar, por isso é tão difícil diagnosticar, por isso é tão difícil você conseguir perceber que talvez a vida que você está vivendo é uma vida que está tendo caminhos depressivos, sinais depressivos. E quando a gente chega no nível que é o que a grande parte até agora eu tô pensando porque eu fui chorar nesse vídeo, para você ver como que é a coisa, mas vai ser sobre isso. Se ele for pro ar, ele vai com essa parte, porque é uma parte verídica minha. Mas a depressão, voltando ao assunto, a depressão nem sempre vai para esse lugar que a gente pensa que a pessoa está acamada, chorando, não comendo, emagrecendo. E isso também faz com que as pessoas que tenham depressão hoje em dia tenham muita dificuldade de expor a sua real situação, porque você é uma depressão funcional. A característica da depressão do século passado, por exemplo, para as características da depressão do nosso presente, são todas diferentes, totalmente diferentes, até a mesma forma com que a sociedade interage com essa pessoa que está caracterizado por uma doença depressiva. Então, hoje, devido ao capitalismo e tantas outras coisas que, infelizmente, para um diálogo mais profundo a gente precisa, pelo menos, pincelar, a gente percebe que falar sobre saúde mental é mais do que necessário. Necessário de qualquer forma, porque de alguma maneira, se você comunicar com já é outra pessoa sendo comunicado, que pode se comunicar com mais com um igual a você, ou tipo assim, exponencialmente um número maior. E esse é o intuito da comunicação, e esse é o intuito também dos vídeos que eu quero fazer aqui. Eu tenho muita dificuldade no sentido de gravar vídeo. Como eu disse, eu me tornei uma pessoa mais reservada. E
a maturidade também, eu já tenho 31 anos, e já falo até com uma lástima mesmo, porque eu já considero uma idade também que você já precisa ter um conhecimento, você já precisa, humanamente falando, não estou falando só sobre cargo ou sobre um lugar que você possa ocupar na sociedade, porque isso não é ser você. Mas digo como de consciência, que é o que a filosofia sempre me puxa e por isso hoje eu tento me nortear por ela. Me nortear e se nortear por ela. O que significa isso, Michael? Você se nortear pela filosofia? Significa que eu quero não excluir nada de conhecimento humano que já foi adquirido em todo esse tempo, que se a gente colocar de uma forma linear, numa linha do tempo, de toda uma história com relatos, independentemente da época, da cultura, absorver isso e poder tentar entender, compreender, ainda assim, né, como eu digo, impedido pela minha perspectiva. Porque a perspectiva ela é um lugar que eu me coloco para enxergar, mas totalmente é um lugar que também me limita a enxergar daquela forma. Daqui eu só vou conseguir olhar para o horizonte e ter essa mesma perspectiva, esse mesmo lado. Se eu quiser ter qualquer outra dimensão, diferença, eu vou precisar me retirar da minha perspectiva, do meu ponto de vista, do lugar que eu estou, do lugar cômodo. E isso é muito complicado. E por isso é complicado para mim se expor, porque também adquirir isso com consciência. Isso não é uma característica da depressão, mas você é mais isolado. Ok, e hoje grande parte da população é devido mesmo ao cansaço físico e mental que todos estamos sendo expostos diariamente, através dos nossos trabalhos exaustivos, através da rede social, que a gente não para, a gente fica com o telefone o tempo todo. E consumindo um conteúdo que a gente não faz nem ideia. Mas de repente a gente está falando sobre a vida da Virgínia, de repente a gente está preocupado que a Virgínia escorregou. E eu acho engraçado porque é exatamente como a base da filosofia de alguns contos diziam que a sociedade estaria, ou algumas sociedades estavam, quando estavam totalmente perdidas. E obviamente que eu acho que isso é um sentimento coletivo, a pandemia nos trouxe isso, a gente colocou nossos valores uns sobre os outros, e a gente começou a discutir sobre cargas horárias, sobre emprego, sobre o quanto vale se dedicar eternamente a algo, sobre o que a gente perde, o que um ano significa, porque a verdade é que ninguém se recuperou ainda da pandemia. Nós somos a geração que vivenciou ela, as consequências disso a gente vai observar no decorrer dos anos. E com certeza os nossos filhos, netos, eu digo nossos num sentimento todo, porque eu não pretendo nem colocar. Ainda bem que a minha sexualidade ela me impede disso, porque eu não pretendo nem colocar, de alguma maneira, uma possibilidade de eu dar continuidade em vamos continuar gerando vida. Eu não consigo olhar para a vida de uma maneira muito romantizada, mas sei que o caminho também é esse. Mas não uma romantizada de fantasia. Que seja romantizada, mas por um sentido de esperança. E essa esperança era o tema que eu gostaria de começar a falar no vídeo, e teve toda essa introdução, mas não tem como também ser vídeos curtos. Eu até posso tentar utilizar a rede social, a plataforma do Instagram, e tentar entrar nesse ritmo, mas para falar do que a gente quer falar, a gente precisa de um pouco mais de tempo. E esse também é o intuito, então logo ao canal no Instagram, que é a página do Instagram que todo mundo tem, eu pretendo criar um canal no YouTube, pelo menos para que esse vídeo seja aproveitado. Aí se eu vou tirar um corte, alguma parte e postar no Instagram, eu não sei como vai ser isso, porque também é interessante para mim, e acredito eu que essa seja a minha melhor estratégia, comunicar com você, falando sobre o dia a dia do cotidiano, para que no futuro, enquanto terapeuta, a gente possa estar familiarizado com o tema, ou então alcançar pessoas que não se familiarizam, mas passam a se familiarizar e tenham a necessidade, ou então tenham o interesse de se questionar, de perguntar o que está acontecendo, de perguntar por que a minha mãe, o meu pai fazia e eu faço, o porquê eu faço
quando muitas das vezes nem influenciado por eles sou mais. Então tentar entender e compreender quem sou eu de verdade. E, de certa forma, além de, no futuro, a terapia ser inclusiva, aberta a todos, de todas as religiões, de todas as crenças, de toda a sexualidade, porque dentro de uma sala de terapia é algo íntimo. E quando você entende que a terapia é um tratamento, assim como um paciente que tem câncer, que vai para lá fazer a terapia com os medicamentos, ele entende que aquele processo é uma ação, usa-se, né, no caso, a química, e é uma ação contra a raiz do problema, se achou a raiz do problema. Esse paciente tem câncer, o câncer, vamos supor, está na medula, o câncer está no intestino, e vai-se ali na raiz do problema e vamos resolver isso. E, graças a Deus, existem muitos casos de cura. É doloroso, não é um tratamento fácil, mas existem grandes casos de pessoas que conseguiram passar por esse período e obter cura de uma doença que não tem cura. Então, quando você entende a primícia da terapia, do que um terapeuta significa, do que fazer uma terapia significa, e existe novamente, existem vários métodos. A minha terapia vai ser a psicanalítica, que é diferente de um psicólogo. Eu não sou um psicólogo, e isso é bom salientar desde o primeiro vídeo. Eu não ocupo o lugar de um psicólogo, mas dentro da terapia, calma aí que eu ainda estou me familiarizando com os termos, e gravar vídeo me faz me perder um pouco às vezes o meu foco. Mas dentro da terapia psicanálise, existem muitas ferramentas que podem nos propiciar para resolver questões do nosso dia a dia, questões da nossa infância, questões do nosso cotidiano que nos tiram a paz, nos tiram o sono e nos impedem de ter uma qualidade de vida melhor. Porque se o princípio do hermetismo diz que o todo é mental, então, se o todo é mental, a gente entende que a nossa mente ela define muita coisa, muito mais do que a gente imagina. E eu tenho certeza que você pode ter experimentado isso enquanto humano, independentemente do que você acredita. Porque não é sobre isso a nossa conversa. Mas, enquanto humano, eu tenho certeza que em algum momento estava tudo ok, as coisas estavam ótimas, você deveria estar bem, mas por alguma conversa, por algum motivo, por alguma coisa que só você sabe, na sua mente aquilo tirou totalmente o sentido das coisas. E algum momento também em que as coisas estavam um caos e você, por estar com uma consciência presente, estar consciente do que está acontecendo, segurando as rédeas da sua vida e da sua emoção, por mais que o caos estivesse acontecendo, você tinha paz de espírito. A Bíblia vai dizer que isso é a paz que excede todo o entendimento, que é o que o Espírito Santo dá. Algumas outras filosofias vão dizer que isso é um atributo humano, que você consegue alcançar. O budismo, por exemplo, fala a mesma coisa, que é um lugar que você alcança, vibra. E se esse lugar é acessível, a gente pode, através de todos os estudos, existem outros, como eu disse, mas a psicanálise calça muito bem, tem uma boa estrutura para poder nos facilitar esse entendimento, esse estudo e essa melhora de um paciente que chega com causas ou reclamações do seu dia a dia por quaisquer que sejam as questões. Então, esse seria o intuito da gravação desse vídeo, trazer um pouco essa conexão de ter uma ideia que vibre para a esperança, mas não a esperança de fantasia, porque senão a gente... Hoje eu estava até ouvindo uma palestra que se a gente fica apenas na esperança como a gente imagina que é, a gente senta e fica passivo, a gente se prostra diante de uma melhora, de uma possibilidade de coisas que nós gostaríamos de ser, de exercer. E esse tipo de esperança, ele é totalmente negativo para a vida humana. E muitas das vezes a gente entende que a esperança, toda e qualquer esperança, é algo positivo.
E nem sempre. Muitas das vezes a esperança mais aprisiona esse indivíduo que espera em algo, que projeta que algo vai trazer, seja essa pessoa, esse ser, um Deus ou não, dentro de qualquer religião, dentro de qualquer universo. A partir do momento que a gente tira essa responsabilidade da nossa parte, isso eu não estou negando a espiritualidade, eu acredito muito na espiritualidade. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas hoje, com as experiências que, pelo menos se você é latino, se você é brasileiro, não tem como não acreditar na espiritualidade. A gente é direcionado a acreditar porque a gente passa por muitas situações no dia a dia que deixam a vida mais complicada. E acho sim que as dificuldades são uma porta para se enxergar a espiritualidade. Se você não concorda, tá tudo bem também. Mas isso não interfere o fato de que a gente precisa compreender que a gente precisa nortear até mesmo a nossa esperança, como o que a gente espera da vida, o que a gente anseia, para que não deixar que isso vire uma fantasia que fique só no campo da imaginação. E naquele momento onde você poderia ter uma sala lotada de coisas que você se orgulha, pois você teve esperança, você almejou, você construiu e você se beneficia daquilo, assim como o alicerce de uma casa. Você não começa uma casa pelo telhado, você começa pelo alicerce. Já dizia a professora Lúcia Helena, todas as aulas dela ela fala sobre isso. Então, quando a gente entende isso, que significa que a gente precisa ter princípios, meios e fins, porque isso se institui um projeto, a esperança ela tem que nortear para esse lugar. Se a sua esperança vem como, eu vou orar e Deus vai... Cadê o currículo? Cadê a especialização? Nem todos têm, sim, outras questões. Mas uma questão assim mais superficial seria por aí. Infelizmente, a gente precisa entender que algumas coisas não vão acontecer como no conto de fadas, como a gente espera. E eu confesso que, como ser humano, essa é uma das minhas maiores frustrações. Porque eu esperava que a vida tivesse um quê de conto de fadas. E eu já tive meus momentos religiosos, onde fiz parte de alguma organização e que naquele momento também, ainda assim, faltava o blur, faltava essa passada de pano, essa coisa que eu esperava. E o decorrer da vida, por N situações no dia a dia, ou comigo, ou com outras pessoas, me fizeram ver que isso é mais uma fantasia do que um sentido real de fé e esperança. A fé ela é racional. A gente precisa começar a entender isso e aplicar na nossa vida, de que aquilo que você precisa fazer é só você. Aquilo que eu preciso fazer é só eu. Arrumar essa iluminação, que ainda é bem inicial, colocar o telefone aqui e tentar gravar um vídeo, é algo que eu preciso fazer. E que não vai acontecer, não tem espiritualidade, não tem direcionamento, eu não posso ser evangélico, eu posso ser da Umbanda, eu posso ser espírita, eu posso ser ateu. Se eu não pegar o telefone e botar para gravar, não vai vir nada. Nem o unicórnio, nem a WandaVision. Seja lá qual o universo que você queira direcionar essa conversa, não vai ter nada que vai providenciar, mover. Mas quando a esperança está alicerçada no que é palpável, no que cabe, então você direciona as coisas. Aquilo que cabe à espiritualidade eu faço, eu oro. Eu me conecto dessa maneira. Aquilo que cabe a mim, eu exerço, eu faço. Tem ação, que com certeza vai te resultar, assim como a gente planta. Eu tive experiências esses dias que plantei ali umas sementes e queria que ela germinasse logo. E ela não germinava. E eu, nossa, mas eu quero que germine logo, eu estou obcecado, eu quero ter um jardim. Eu vi o jardim, eu pesquisei o jardim, eu comprei, eu fiquei louco. Gastei R$200 de planta, coisa que eu nem podia, mas fiz. E as sementes não germinavam, o jardim não ficava bonito. Eu entendi que o que você quer é um projeto. Essa coisa de comprar semente, de preparar a terra, de plantar, você está iniciando. E ela tem que ser maior do que essa coisa superficial que você sente, que é essa euforia momentânea. E meu jardim está lindo. Eu estou cuidando, mas já se passaram mais de um mês. O início da primavera já aconteceu, e eu estou vendo, cultivando a terra, e tem hora que a planta fala que não está querendo aquela água, e a gente tem que botar ela para o sol, e de repente a planta do sol está morrendo, eu tenho que botar ela para a sombra, e de repente a terra está seca, você tem que estercar, tem que molhar. E é um processo. Com certeza, eu não imaginava, quando comprei R$200 de planta, no surto ali emocional, que eu queria ter um jardim bonito,
que eu precisaria desenrolar todo esse processo. Mas no fundo, por já ter tido essa experiência anteriormente, eu sabia que eu tinha que me comprometer com aquilo para obter o resultado. E de certa forma foi o que está acontecendo, de forma natural, onde eu já pude pegar essa mesma ideia e aplicar na minha vida. Tem hora que eu fico um pouco preocupado em relação ao trabalho, me preocupo se eu vou ter como pagar minhas contas, se eu vou dar conta, eu me pego me percebendo sozinho. Nossa, agora eu sou o homem da casa, eu sou o chefe de família. E que família? Nenhuma, porque eu moro sozinho, eu e meus cachorros. E tudo isso é novo para mim também. E ontem ali eu falei assim, pô, mas eu também tenho que começar, se eu quero mudar de área, nesse período onde eu não exerço a psicanálise ainda, vamos começar a enviar um currículo, né? A melhor coisa é criar um currículo. E criei ali meu currículo, um currículo que para quem eu mostrei, todos falaram, nossa, Michael, você tem um currículo ótimo. E graças a Deus, dentro da profissão, pelo menos em liderança, em restaurante, garçom, servir, eu passei por bons lugares e pude somar. E eu vi assim, nossa, nem o princípio, que é o alicerce, você estava fazendo. E já queria hoje acordar, fiz correndo, resolvi esse problema, enviei alguns e-mails, fiz contato com algumas empresas, comunicando, mas hoje já queria acordar com a minha caixa de e-mail lotada e meu WhatsApp. E não é assim. E esse princípio de quando eu estava ali plantando não me serviu. Calma, Michael, é só uma semente lançada. As coisas vão acontecer na hora que tiverem que acontecer. Mas você precisa se colocar à disposição de se ajudar. E a terapia nada mais é que isso. Com a ajuda de um profissional, com a ajuda de um método, a gente se aprofundar um pouco nessa superficialidade que a gente conta nas redes sociais, que a gente conta aqui no Instagram, e mostrar um pouco mais profundo, pelo menos não para a sociedade, porque ninguém tem nada a ver com a sua vida, ninguém vai pagar as suas contas, e não seria esse o intuito da conversa. Mas entender que ali é um profissional que tende a ser profissional e é obrigado a ser profissional, porque existe, apesar da psicanálise ser um curso livre, existe metodologias, existem escolas, existe um tripé que nos possibilita ser éticos, que não nos exime de responsabilidade. Isso é muito positivo. Isso é uma proteção que o paciente ou o cliente vai aderir. Ele vai poder se estabilizar. Por que eu abriria minha vida para uma pessoa? Por que eu abriria minha vida para um profissional? Isso é uma das coisas também que acontece na psicologia. Independentemente de qual a forma, as pessoas muitas das vezes têm esse preconceito em começar a fazer terapia. Graças a Deus isso, o advento da internet está mudando cada vez mais, mas é isso, gente. Eu preciso, nesse momento, conferir se o vídeo está gravando ainda ou se eu estou falando para a parede. Se eu estiver falando para a parede, eu vou ficar muito triste, mas vamos lá. Não estou falando para as paredes, que bom, tudo está sendo gravado. E como a gente estava continuando, a gente precisa ter esse direcionamento melhor. E o campo da terapia, da psicanálise, é um ambiente que vai proporcionar você de se conectar com o seu eu interior. Porque ali você não vai ter impedimentos de expressar o âmago da sua alma, da sua essência, aquilo que você não comenta com ninguém, mas quando a gente está conversando, o seu eu pensante, aquela voz, aquela intuição, aquela falação que fica na nossa cabeça, muitas das vezes, no cotidiano, enquanto a gente faz o nosso trabalho, enquanto a gente responde sim, e na verdade gostaria de estar dizendo não, quando a gente precisaria estar colocando o limite e na nossa cabeça a gente responde com um sorriso no rosto, claro, eu faço sim, mas na verdade a gente precisaria estar falando, poxa, hoje não dá para mim, amanhã eu posso. E essas situações do dia a dia vão causando estresse. Essas situações do dia a dia vão nos deixando mais ansiosos, mais deprimidos, mais depressivos. E o resultado disso são sintomas que na psicanálise a gente consegue resolver, que na psicanálise com muito diálogo, ou melhor, nem tanto diálogo, porque a psicanálise é um convite a ouvir, é uma escuta, é uma fala com escuta. A gente está ouvindo o que esse inconsciente, o que essa mente, o que esse ser está dizendo. E a gente precisa se atentar ao terapeuta, enquanto terapeuta precisa se atentar ao máximo para se conectar com esse ser
que está dizendo, às vezes, as coisas mais sem sentido do mundo, mas que para aquele indivíduo é essencial e muitas das vezes esconde ali, está ali, os pequenos nortes que um sintoma caracterizado como uma depressão, como uma ansiedade, como uma fobia, nos colocam sobre a gente. Então é isso, gente. A parte filosófica me pega muito porque eu gosto de falar, então se deixar eu vou falando, e por isso eu tenho que ter um canal no YouTube para poder pelo menos direcionar esses vídeos para lá, porque eles não são interessantes pelo menos para o Instagram, o tamanho. Mas a gente vai ver o que vai acontecendo, mas a ideia dos vídeos, como eu disse já outrora, mas também por questões de sempre estar nessa procrastinação, evitando mesmo esse contato com esse lugar, de assumir esse lugar onde você se coloca para falar, onde você tem alguma coisa para falar, e eu muitas das vezes prefiro se esconder disso daí, mas não dá mais tempo de se esconder, porque isso cabe a mim fazer. Então, já aplicando também aquilo que eu tenho aprendido, estudando na psicanálise, na minha própria vida, entendendo também que tem coisas que a gente precisa pegar e agir, esse vídeo é mais o resultado disso. E só um adentro que hoje eu estava ouvindo, enquanto estava escrevendo alguma coisa, eu estou com um caderno aqui que tem algumas palavras, de um assunto que eu estava ouvindo de uma palestra, e achei aquilo muito bom para aquele momento que eu estava com a ideia de fazer o vídeo. E ali, enquanto estava escrevendo ali, tentando roteirizar alguma coisa de como seria esse vídeo, falando sobre a palavra verde, e essa professora dizendo sobre o significado mais filosófico, o porquê da primavera quando vem o verde, como que a luz verde eram, nas suas etimologias, significava a esperança. E por que significava a esperança, que era mais visto como vida, porque era o momento que o divino voltava para a Terra através da primavera e se manifestava através da forma verde. Então, e é uma coisa que eu achei interessante, porque a gente observa isso realmente. A gente está do nada num período de seca e sem chuva, e de repente a primavera chega, aquele frio vai começar a diminuir, e de repente quando você olha, as flores começam a anunciar, é ipê amarelo, é ipê vermelho, é ipê roxo, todos os tipos de planta, e de repente o verde impera em todos os lugares, a mata fica mais bonita, e isso é um convite à vida. Eu, pelo menos nos meus processos depressivos, que já duram alguns anos, apesar de fazer tratamento, eu percebo muito a diferença de quando, por exemplo, está desnublado. Então, no inverno, tende a ser mais problemático para pessoas que têm depressão. No inverno, tende a ser mais problemático para pessoas que têm essa melancolia, que como os estudiosos chamavam a depressão no passado. Então, achei isso tão interessante porque, novamente, puxando, é um verde que te convida a ter esperança, mas uma esperança fundamentada. Uma esperança onde você direciona aquilo que você tem que fazer, aquilo que cabe a uma espiritualidade ou o campo das ideias, mas ela de forma nenhuma se parece com a fantasia, de forma nenhuma ela te deixa passivo à situação, esperando, não aconteceu porque eu orei, rezei, fiz e não me trouxeram. Isso é uma forma passiva de se esperar. Que existem milagres, eu não desacredito disso, mas não é algo que acontece o tempo todo. A gente já tem uma noção também que a vida costuma ser bem didática, no sentido de é igual para todo mundo o tempo todo. Independentemente se você é muito rico, se é muito pobre, a gente vai conseguir nessa área abranger muito o ter. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um emprego, mas no campo do ser, ela não interfere muito. Isso, graças a Deus, porque senão seria bem complicado. E voltando para esse assunto do verde, que isso está ligado ao divino, que é quando o inverno vai embora, o dia frio, seco, aquele período da estação onde as coisas não vão bem, onde você está melancólico, onde você está passando por uma situação difícil, onde você passou por uma situação de enfermidade, onde você perdeu alguém. E é um convite do divino, é como se fosse, os antigos vão dizer sobre isso, como se fosse o divino voltando a habitar na terra e traz o verde, e por isso a gente assimila verde à esperança.
e essa ligação com o céu, e novamente nos convidando para viver com realidade, dentro da nossa realidade, e não fantasiar possibilidades que na prática e na vida real a gente vê, não, ou vê pela gente mesmo experimentando, ou com o vizinho, de que não dá certo e de que não é um lugar. Então seria isso o nosso primeiro vídeo. Não sei quanto tempo ficou, eu queria agradecer a vocês se vocês assistirem esse vídeo até o final. Muito obrigado, não sei quando vai vir o outro, mas dentro daquilo que eu for estudando também, dentro daquilo que eu for me preparando e tendo algo, como sempre, a primícia de comunicar algo bom, de compartilhar algo que some, pelo menos para quem se colocar a ouvir, a gente vai continuando gravando esse material e vai postando. Possivelmente essa página vai ficar mais direcionada ao Maicon, que precisará ser mais profissional, porque quer comunicar alguns temas onde isso nos é solicitado, mas isso também não impede das minhas características estarem aqui e de algum outro momento também, para os meus 5 amigos, tô zoando, até menos, a gente está ali se comunicando e zoando dentro daquilo que eu também gosto e curto, mas que não vai ficar muito legal na mesma página, porque senão vai destoar bastante. Mas enfim, a gente deixa isso para o futuro, porque isso já é algo que não está no nosso controle no momento e não tem por que se preocupar. Então, muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e que vocês tenham uma vida feliz.